Graça e paz, amados. Amém? Você que está nos visitando, seja bem-vindo. Que você possa estar à vontade aqui em nosso meio. Você está no melhor lugar do mundo, que é a presença de Deus. Viu, Gustavo e Marcelo aí? Que bom, sejam bem-vindos. E outros que eu não consigo enxergar, que eu estou sem óculos, sejam bem-vindos também. Que estão mais distantes, né? Eu não consigo enxergar. Glória a Deus. O Senhor é bom. Temos experimentado e provado do amor do Senhor nesses dias. Temos ouvido, né, desde o começo do ano, sobre essa palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, que fala do despertar do amor, que fala sobre esse texto de Marcos capítulo 12, do 29 a 31, quando Jesus responde ele quais são os maiores mandamentos. O mais importante, esclareceu Jesus, o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então temos ouvido, né, e vamos ouvir ainda muita coisa sobre esse despertar do amor em nossas vidas, com relação ao nosso relacionamento com Deus e ao nosso relacionamento com o nosso irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E no domingo passado nós falamos um pouquinho sobre o caminho do amor, o caminho que Jesus abriu, o caminho que Jesus nos ensinou a caminhar. E eu quero continuar um pouquinho esse assunto. Caminhando em amor, seguindo os passos de Jesus, seguindo o exemplo de Jesus. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia no livro, na carta aos Efésios, no capítulo 5. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também nos amou, e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Vamos orar? Se você puder reclinar sua fronte por um instante, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui diante do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado por esse tempo tão gracioso, onde nós pudemos entoar louvores a Ti, expressar aquilo que está em nosso coração, Senhor, expressar a nossa adoração a Ti. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir e perceber que o Senhor se faz presente nesse lugar. Pedimos, Senhor, agora que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra alcance os nossos corações, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, continue nos aperfeiçoando pelo poder da Tua palavra, que possamos, em nome de Jesus, entender um pouco mais a respeito daquilo que nós recebemos do Senhor, daquilo que está em nós, do Teu amor em nossas vidas, e a maneira que nós podemos expressá-lo a Ti e aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Que a Tua palavra fale conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha toda a liberdade, toma as nossas mentes, toma cada mente, Senhor, em nome de Jesus. Que não haja ninguém disperso, que não haja nenhuma mente, Senhor, dispersa fora desse lugar, mas que todos nós possamos estar ligados ao Teu Espírito Santo para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos a Ti, dizendo, Senhor, que nós queremos Te ouvir. Nós abrimos o nosso coração para Ti nessa noite.
Em nome de Jesus. Amém. Então nós vimos, amados, nesse texto, que nós também lemos e comentamos um pouco sobre ele na semana passada, que há um caminho para nós caminharmos, o qual Jesus caminhou. Jesus abriu esse caminho e Ele caminhou por ele, Ele nos ensinou a caminhar por ele. Paulo chama esse caminho de um caminho sobremodo excelente, que está lá em Romanos 12, no verso 31. Um caminho muito excelente, que é o caminho do amor. E que nós devemos andar por ele. É isso que nós vemos aqui. Andar em amor, como Cristo também nos amou. Andar em amor, como Cristo também andou. E de que maneira que ele andou nesse caminho? De que maneira que ele abriu esse caminho? Se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Nós temos entendido nesses dias que o amor de Deus por nós, o amor que nós devemos expressar a Deus, expressar aos outros, expressar ao próximo, é muito mais do que um sentimento. Porque Deus não nos amou apenas com um sentimento. Nós temos ouvido nesses dias que Deus, Ele prova o seu amor. Deus provou o seu amor nos entregando Jesus. Está lá em Romanos, no capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu amor ao enviar Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então Jesus nos ensina a palavra nos ensina, Paulo aqui falando aos Efésios, que nós devemos andar nesse caminho. E tem uma outra tradução na NVT que ela diz que em Romanos 12, 31, que nós comentamos que há um caminho sobremodo excelente. Nessa outra tradução diz assim, que há um estilo de vida muito melhor. Então nós entendemos que esse caminho, que o amor, ele não é feito apenas de expressões, né? É muito bom nós cantarmos ao Senhor, nós fizemos isso, expressar louvores ao Senhor, expressar o nosso amor em palavras às pessoas que nós amamos. Isso é bom, mas não é suficiente. E aqui nessa tradução diz que o amor é um estilo de vida, é um caminho por onde nós devemos andar, é um caminho que nós devemos trilhar. Então não é apenas sentimento, não é feito apenas de palavras, mas de atitudes que revelam esse amor. Nós falamos um pouquinho sobre isso há alguns dias. O amor, ele precisa ser expressado nas nossas atitudes. Eu não posso falar que eu amo alguém e as minhas atitudes não demonstrarem isso. Eu não posso falar que eu amo a Deus se as minhas atitudes não demonstram isso. É por isso que João fala nas suas cartas, e talvez se der tempo nós vamos falar sobre isso, que não tem como eu falar que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo. Meu irmão que está aqui, meu irmão com quem eu tenho relacionamento, se eu não amo o meu irmão, e pior, né, ele fala que nós somos mentirosos ainda. Então esse amor, ele precisa ser expressado, assim como Deus ele nos ensinou, em Jesus, ele nos deu o exemplo. Porque a palavra fala que ele prova o seu amor
quando Ele envia Jesus, quando Ele entrega seu Filho, quando Ele entrega aquilo que Ele tem de melhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Acho que nesses dias, quase todos os cultos nós vamos, não tem como não falar desse texto, desse versículo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez uma declaração de amor para o mundo. Que escreveu um poema ou escreveu uma canção. Deus amou o mundo de tal maneira que fez uma postagem lá nas redes sociais dizendo que nos amava. Não. Qual foi a atitude de Deus? Qual foi a prova de Deus? De amor por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Então Ele tem nos mostrado e tem nos ensinado que como nós devemos amá-lo e como nós devemos amar os nossos irmãos. Esse amor ele precisa ser prático. E nesses dias talvez nós ainda não entramos muito na prática, talvez mais fundamentando, dando os fundamentos do que é o amor, de como deve ser o nosso amor com relação a Deus e ao próximo, mas às vezes nós queremos, não, mas e aí a prática? Né? Porque o discurso, muitas vezes, ele é mais fácil do que a prática. Provavelmente nós veremos algumas coisas hoje, quem sabe na sequência, nós vamos falar sobre esse amor mais prático. Esse amor que precisa ser revelado, que precisa ser expressado. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Andar em amor como Cristo também nos amou. E de que maneira que Ele nos amou? Em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus diz assim, quem quiser, bem conhecido esse texto, está nos outros evangelhos também. Quem quiser vir após mim, ou quem quiser seguir os meus passos, quem quiser seguir o meu exemplo, quem quiser andar no mesmo caminho que eu andei, quem quiser trilhar esse caminho, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz todos os dias, diariamente, e me siga. Quem quiser ser meu discípulo, meu imitador, caminhar nesse caminho, seguir meus passos, saiba que é necessário tomar sua cruz diariamente. E cruz fala de renúncia, cruz fala de morte, cruz fala de entrega. Nós vemos muito isso, amados, no relacionamento do marido e mulher. É por isso que Paulo, ensinando sobre como deve ser o relacionamento, um pouquinho para frente até, nesse capítulo mesmo, o relacionamento conjugal, ele fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então ele mostra que o relacionamento de marido e mulher não se baseia apenas em declarações apaixonadas. Isso é bom, né? A mulher principalmente gosta muito de ouvir. Mas se as tuas atitudes, marido, não corresponderem com as declarações que nós fazemos à nossa esposa, se a maneira que eu trato a minha esposa é diferente daquilo que eu falo, vai adiantar de alguma coisa todas as palavras bonitas que ela ouvir, todas as postagens nas redes sociais? Se dentro de casa eu não amá-la, se no nosso convívio eu não amá-la como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, então o que ele diz? Que nesse relacionamento de marido e mulher precisa haver
entrega, precisa haver renúncia, tem cruz. A cruz fala disso, a cruz fala de morrer. E quando, né, nós vemos a celebração do casamento, eu já vi algum pastor celebrando, e ele diz assim, porque a palavra fala que os dois, né, o Senhor falando para Adão e Eva, então por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois se tornarão uma só carne, uma só pessoa. Então eu já vi, né, um celebrante do casamento dizendo assim, para que dois se tornem um, para que a conta feche, né? Não tem como fechar essa conta, né? 1 mais 1 não é 1, 1 mais 1 são 2. Para que essa conta feche, para que os dois se tornem um, metade de cada um precisa morrer. 50% de cada um precisa ser renunciado. Eu preciso morrer todos os dias em favor da minha esposa. Mas ela também precisa renunciar. Isso é o relacionamento. Porque Jesus, ele não se limita no relacionamento do marido e mulher, mas quando ele fala também que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como que Jesus nos amou? Jesus amou a ponto de morrer, de se entregar. Então no nosso relacionamento também com o próximo, também tem morte, também tem renúncia, também tem cruz. E no nosso relacionamento com Deus também. Nós precisamos estar dispostos a renunciar, estar dispostos a morrer para nós mesmos. Por isso que a cruz, né, vocês já ouviram isso, nós já falamos, acho algumas vezes aqui também. A cruz, ela nos faz essa, aqui tem, né, uma cruz. Ela tem essa representação, que ela nos religou com o Pai. E ela também nos religou, nos reconciliou com o próximo. E por isso que para que nós possamos viver em amor, nós precisamos carregar a nossa cruz. Jesus, Ele que fala, se você quer seguir o meu exemplo, tome a sua cruz e me siga. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Abra comigo na carta de Paulo aos Filipenses, um pouquinho para frente. Próximo livro. Nós vamos ver aqui, nesse texto, o exemplo de Jesus. Vamos ler, a princípio aqui, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas tem uma tradução que eu gosto mais, que eu acho que expressa mais a verdade, e tem mais a ver até com o que nós estamos falando hoje. Na NVT, eu não sei se na NVI também diz, mas eu estava lendo hoje na NVT, eu até atrasei a minha Bíblia de NVT, nova versão transformadora, e não lembrei. Mas na NVT, diz assim, tenho em vós a mesma atitude. Porque o sentimento, né, falando de sentimento, fica algo muito na teoria. Tenho em vós o mesmo sentimento. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo amor por aquela pessoa. Eu estou sentindo. Eu só vou perdoar aquela pessoa quando eu sentir que devo perdoar, né? Acho que nós vamos chegar lá. Se não for hoje, nós vamos chegar nisso aí com certeza. Mas então eu gosto dessa tradução que fala, tenham em vocês a mesma atitude.
Porque Jesus, ele não ficou no sentimento, ele teve atitude. A mesma atitude. O qual, tem em vocês o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Peço um pouquinho a dela que é a NVT. Diz assim, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Olha que como fica mais interessante ainda, né? Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos aqui, obrigado, acho que eu não vou precisar mais, se precisar de peça. Nós vemos aqui então a atitude de Jesus. Nós vemos aqui que o amor, ele se demonstra com atitude. Tenham em vocês as mesmas atitudes de Jesus. E nesses 3, 4 versos aqui, nós conseguimos ver algumas atitudes de Jesus que demonstram amor a nós e a Deus. Olhe, verso 6, ele diz assim, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, ou não levou em conta, não levou em consideração o fato dele ser Deus. E esvaziou-se a si mesmo. Então a primeira atitude que nós vemos aqui em Jesus, nesse texto, que demonstra o amor dele por nós, é renúncia. Jesus, ele não levou em conta o fato dele ser Deus. Ele não se apegou a isso. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão. Ele estava à direita do Pai, em toda a sua glória. Mas ele não levou em conta isso, mas ele esvaziou-se. Ele abriu mão, ele renunciou a isso, para que ele pudesse vir e morrer em nosso lugar. Então, nós vemos aqui essa primeira atitude, renúncia. Eu anotei alguns sinônimos, né? Que é abdicação, abnegação, desprendimento. Jesus, ele não ficou preso o fato dele ser Deus, porque se ele ficasse preso no fato dele ser Deus, isso poderia impedi-lo dele se esvaziar e renunciar a isso e vir e descer como homem. E eu lendo isso aqui, eu fiquei vendo, meu Jesus, Deus. Jesus não se tornou Deus, Jesus era Deus, desde o princípio. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Jesus sendo Deus,
Ele não levou em consideração isso por amor a mim e a você. E às vezes nós ficamos apegados, né? Aqui fala que ele não se apegou a isso. E às vezes nós ficamos apegados a tantas coisas. Nos apegamos às vezes à nossa reputação, à nossa posição. E isso muitas vezes impede de que eu demonstre o meu amor a Deus, de que eu demonstre o meu amor ao próximo. Quer ver um exemplo bem básico, pequeno? Talvez você ache até que não tem nada a ver, porque isso não é uma demonstração de amor a Deus, porque eu não preciso demonstrar o meu amor a Deus em público, até porque, né, nós ouvimos muito por aí que eu posso servir a Deus e ser igreja sem estar na igreja, sem fazer parte de uma igreja. Quando nós temos alguns momentos e chamamentos, principalmente quando a palavra sempre nos confronta, né? Sempre. Mas principalmente quando é uma palavra assim, que é aquelas mais doídas, né? Que fala de renúncia, que fala de santificação, que nós precisamos nos arrepender, fala sobre arrependimento, e de repente, quem está ministrando, e a palavra fala comigo, fala com você, a ministração inteira está falando conosco, falando, e Deus mexendo. Se eu estivesse em casa, acho que a gente já se dobrava e chorava e se arrependia, mas não estou em casa, as pessoas estão me vendo. Às vezes eu tenho vergonha até de derramar uma lágrima diante, né, das pessoas, porque o que vão pensar de mim? Mas aí tem um chamamento aqui para frente, você que foi tocado pela palavra, você que precisa, né, tomar uma atitude de arrependimento, pedir perdão para Deus e tal, né? Como nós ouvimos muitas vezes. Quantas vezes nós não tomamos a atitude de vir até a frente? Ah, pastor, mas isso não quer dizer que eu não amo a Deus. Mas nós perdemos uma oportunidade de demonstrar publicamente isso. E quantas vezes nós deixamos de fazer isso por causa da nossa reputação? Mas eu sou líder, o que os meus liderados vão pensar de mim? Vão achar que eu estou em pecado? Não, mas eu sou ministro de louvor, eu não posso. Ah, eu sou intercessor, eu sou isso, aquilo. E nós ficamos muito apegados à nossa reputação, à nossa posição. Ah, não, mas foi ele ou foi ela que errou comigo. É ele que tem que vir. Eu não vou dar o braço a torcer. Eu que sou o líder, é ele que tem que vir atrás de mim. Então nós às vezes ficamos apegados a coisas tão pequenas e deixamos de expressar o nosso amor a Deus, deixamos de expressar o nosso amor ao próximo. E Jesus aqui, ele nos dá esse exemplo de abnegação, de desprendimento, por amor a mim e a você. Um outro exemplo de Jesus, nesse texto, nós vemos aqui, na continuação do verso 7 ali, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Jesus mesmo, ele afirmou que ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Jesus, ele sendo Deus, assumiu a posição de servo. Mas nós muitas vezes não estamos dispostos a servir. Nós queremos ser servidos. É bom ser servido, não é bom? É bom. Quem não gosta de ser servido? É bom, é confortável, é agradável. Mas ele aqui, ele nos dá um exemplo com atitude.
que se Ele ama, e Ele ama, e por amar, Ele veio para nos servir. E Ele dá esse exemplo. Mas nós muitas vezes só queremos ser servidos por Deus. Nós só nos achegamos diante de Deus apenas porque precisamos de algo, porque queremos algo, porque precisamos de uma solução, porque, amados, Deus, Ele nos ouve. Nós até tivemos esse momento onde nós oramos, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos, e nós devemos realmente buscar a cura, buscar uma porta aberta, buscar a solução dos nossos problemas. Isso não é errado. O errado é nós só buscá-lo por isso, mas não buscá-lo por quem Ele é, não buscá-lo por amor, não buscá-lo, não estar disposto para servir. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça no reino? Nós somos uma igreja, nós não somos uma igreja muito grande, mas também não somos uma igreja pequena, né? Temos bastante pessoas. Hoje está faltando bastante gente, né? Ainda estão em ritmo de férias. Acho que depois do PNL, acho que o povo, né, volta totalmente das férias. Mas nós temos uma quantidade boa de pessoas na igreja. Mas nós temos necessidade em muitos departamentos. Muitos. Tem irmãos fazendo muita coisa. Tem irmãos que estão envolvidos em muitas coisas. Mas porque o irmão ama servir, às vezes tem que... Irmão, calma. Irmã, segura um pouquinho. Irmã está aqui, tá na portaria, está na cantina, está na intercessão, está na... Calma. Mas se tem alguém fazendo muita coisa, é porque tem alguém que deveria estar fazendo e não faz. A realidade é essa. Os irmãos do louvor os irmãos ministros, às vezes no sábado. Tem uns que estão vindo no sábado com os jovens, no sábado, na quinta, no sábado, no domingo, quando tem culto das mulheres, terça, quarta, sei lá, estão ali o dos homens, e quinta de novo. Então. Aí às vezes nós temos a coragem de dizer ainda que a igreja é uma igreja que faz acepção de pessoas. Não, porque não tem espaço, a igreja não dá espaço. Eu vi esses dias até uma pessoa, às vezes não, eu estou indo para outro lugar, porque lá eu vou ter espaço para desempenhar o meu ministério, vou ter espaço para servir. Amados, tem muito espaço para servir aqui. Pergunte para os irmãos que fazem parte do DASE, quantos projetos tem na igreja? E tem irmãos que estão em todos os projetos, porque falta pessoas. Pergunta para o tio Gil, cadê o tio Gil? Está por aí ou não? Tio Gil, está precisando de gente no Ministério Infantil? Mas nós temos uma carência no Ministério Infantil. Se eu perguntasse, o Eli não está aí, eu acho, mas se eu perguntasse para o irmão Eli está precisando de irmãos lá para servir no pátio? Está precisando. Está precisando de irmãos no Ministério do Louvor? Está precisando. Antes era o que sobrava, né? Todo mundo queria Ministério do Louvor, hoje nem isso. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes nós não queremos pagar um preço. Não, se for para cantar, eu quero. Se for para cantar, eu quero. Que aí eu não preciso, lê do engano, né, irmãs? Mas assim, não, mas aí eu não preciso cantar, é só chegar lá e cantar, né? Não preciso estudar, não preciso me dedicar. Agora para tocar é mais trabalhoso, então eu quero só cantar. Mas para cantar também tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se consagrar, tem que ter vida no altar. É trabalhoso também, mas é claro, aqui é mais trabalhoso, porque é muito mais tempo de estudo. Então nós não queremos, porque nós temos dificuldade em servir? Porque é trabalhoso. É melhor às vezes eu estar no meu lugarzinho, e às vezes
criticando até o louvor. Ah, mas esse louvor não está legal. Mas por que eu não estou para ajudar? Ah, mas a minha célula. Ah, mas o meu líder. Pô, mas o meu líder é devagar. A minha célula é devagar. Mas o que eu tenho feito para servir? Jesus, ele nos deu exemplos servindo. Servir é uma demonstração, uma atitude de amor. Aqui nós vemos essas atitudes de amor, demonstração de amor de Jesus. Nós vemos a renúncia. Agora estamos falando sobre servir. Servir a Deus e servir ao próximo. Há uma dificuldade hoje na vida da igreja com relação à liderança, porque a gente não quer se incomodar, porque é trabalhoso. Deixa eu no meu cantinho, eu quero só ser servido. Mas o amor se demonstra também com serviço. Serviço. E ministério, para quem não sabe, a origem da palavra ministério, que é diaconia, é serviço. Ah, eu quero ser ministério do louvor. Você quer servir no louvor? Quer servir na introdução? Quer servir na intercessão? É servir, não é ser visto, é serviço. Então nós precisamos ter esse coração. Nós precisamos despertar. Nós queremos seguir os passos de Jesus, seguir esse caminho do amor. Nós precisamos estar disponíveis, dispostos a renunciar, dispostos a servir. Vamos seguir um pouquinho. O verso 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Aprendei de mim, Jesus diz, né? Que sou manso e humilde de coração. A humildade, ela é uma demonstração de amor. Demonstração de amor a Deus, demonstração de amor ao próximo. Por isso que a palavra fala que Deus, Ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Porque o humilde, ele atrai a Deus. Agora o soberbo, a palavra fala que Deus, Ele exalta quem se humilha e abate quem se exalta. Então a nossa expressão de amor a Deus, isso é um coração humilde, um coração disposto a aprender, um coração disposto a obedecer. Não vamos falar sobre obediência na sequência. Um coração que se humilha. Quando eu falo de humildade, e nós temos um conceito, né, de humilhação, um conceito muito ruim, né, de humilhação, de sermos humilhados, e até por muitas vezes, quem sabe, em muitas situações nós sermos humilhados. Então, quando eu falo em humilhação, nós sentimos até uma aversão, porque parece algo muito ruim. Mas a humildade, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós reconhecemos quem nós somos, reconhecemos que nós precisamos dEle. Humildade é isso, reconhecer que eu não sou nada sem Ele, reconhecer que eu preciso totalmente dEle. Isso é ser humilde. Por isso que Jesus fala que nós temos que ter o coração igual a uma criança. Nós precisamos ser iguais a uma criança, porque a criança tem um coração humilde, um coração simples, um coração puro. E quando nós conhecemos Jesus, quando nós nos achegamos a Jesus, quando nós começamos a fazer parte do seu corpo, do reino de Deus, quando entregamos a vida para Jesus,
Nós temos esse coração, às vezes ainda no processo todo, às vezes cheio ainda de carrapicho para ser tirado por causa dos lugares onde nós andamos, pelos caminhos que nós percorremos, mas nós temos um coração humilde, um coração que reconhece quem é, quem somos e que precisamos dele. Fala, Senhor, está aqui, eu sou assim. Lembra da oração lá do publicano lá? E do fariseu? Enquanto o fariseu se exaltava lá, dizendo, por quê? Porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu oro não sei quanto tempo, porque eu jejuo não sei quantas vezes. O outro dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Isso é ser humilde. E essa humildade também, no nosso relacionamento com os irmãos. Eu reconheço que eu preciso do meu irmão. Eu reconheço que eu preciso caminhar com meu irmão. Eu reconheço que eu não sou melhor que ele. Eu preciso dele. Eu preciso do meu irmão. Eu preciso caminhar como corpo, eu preciso do meu líder, eu preciso da minha célula, eu preciso do meu pastor. Eu não posso caminhar sozinho. Eu não sou tão bom assim, para que eu não sei tudo. Eu preciso aprender. Eu preciso ter um coração disposto a aprender, um coração humilde, um coração servo. Um coração que reconhece que precisa de Deus, que precisa do outro. E no final do verso 8 ele diz assim, né? Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Outra expressão de amor de Jesus é a obediência. Obediência a Deus, obediência ao propósito, fidelidade ao propósito. Quando nós somos obedientes, somos fiéis naquilo ao qual Deus nos colocou em nossas mãos, o lugar onde Ele nos plantou, aquilo que Ele tem dado para você fazer, isso demonstra o nosso amor ao Senhor. E aqui, eu também anotei alguns sinônimos, né, de obediência: submissão. Sermos submissos a Deus, submissos à sua palavra, à sua vontade. Honra, respeito. Nossa obediência também demonstra o nosso amor a Deus. E Jesus, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Devemos permanecer obedientes. Queremos seguir os passos de Jesus, queremos andar nesse caminho do amor. Precisamos ser fiéis, ser obedientes ao propósito que Deus tem para nossas vidas. E tem mais um, ele fala de entrega. Ele se entregou, entregando-se até a morte. Entrega fala de dedicação, de empenho, de esforço, de rendição. Dedicação absoluta e irrestrita. Consagração. No nosso relacionamento com Deus, entrega fala de consagração, entrega a Deus. Então nós devemos estar dispostos a entregar
a nos dedicarmos, entregar as nossas vidas, entregar a nossa vida para o Senhor, nos dedicar, nos empenhar, nos esforçar, nos consagrarmos a Ele, mas também com relação ao nosso próximo, nos dedicarmos ao próximo, nos empenharmos, esforçarmos, no cuidado, no amor. Deixa eu correr, avançar um pouquinho aqui, ver se nós conseguimos terminar. Olha o começo do capítulo ali, a partir do verso 1, desse capítulo 2 de Filipenses. Portanto, por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão de espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo aqui, trazendo essa orientação aos filipenses sobre como eles devem se relacionar, como deve ser o amor entre eles. Aí o verso 3 diz: nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Falando lá lembra da humildade que nós falamos ali? Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Nós temos muita dificuldade com relação a isso, né? De olhar para as pessoas e considerar elas superiores a nós. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Servir. E então aqui aí ele continua esse texto que nós lemos, tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Jesus. Se nós queremos caminhar nesse caminho, assim como Jesus caminhou, nós precisamos estar dispostos a renunciar, a servir, a sermos humildes, a obedecer e a entregar as nossas vidas a Deus, entregar as nossas vidas em favor do nosso irmão. Vamos lá para 1 João. Capítulo 5. Eu vou ler alguns textos, acho que não vai dar tempo de considerar muito, mas só os textos já falam por si mesmos. E para que eu consiga chegar aqui no final, na conclusão. 1 João capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Ou nessa tradução da NVT diz assim: quem ama o Pai, ama também os seus filhos. Aquele que ama o Pai, também ama os seus filhos. Desta maneira, verso 2, desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. Eu amo a Deus. Como que eu posso provar que eu amo a Deus? Praticando os seus mandamentos. E Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos, ou aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, os cumpre, esse é o que me ama. Então, se nós amamos a Deus, nós queremos obedecê-lo, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. Mas também, se nós amamos a Deus, nós amamos quem Ele ama. Teve uma frase que, na penúltima vez que eu ministrei aqui, que me veio uma frase
na hora que eu estava ministrando aqui, que não era algo que eu tinha notado, e depois que eu fui refletir naquela frase, daquilo que eu falei. E é algo interessante, é algo verdadeiro, algo que tem base bíblica, né? Que foi mais ou menos assim, né? Que eu disse que não tem como eu amar a Deus e amar aquilo que Ele odeia. O que Deus odeia? Deus odeia o pecado, né? O Salmo 45, verso 7 diz que Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Nós cantamos, né? Um louvor que fala disso, né? O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Então Deus odeia o pecado. Então não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu continuo amando ao pecado. E infelizmente é algo que tem sido falado muito, né? Que tem sido ministrado aí nas redes sociais, e muitos têm seguido esses conselhos, né? Deus te ama. Não se esforce tanto. Não se santifique tanto. Para que tudo isso? Para quê? Você vai naquela igreja e ficam só falando sobre santificação e sobre arrependimento. Para que isso, cara? Sai de lá. Deus é amor. Você não precisa. Aí eu volto no começo lá. Aí o meu amor a Deus é um amor apenas de palavras, porque na minha vida não expressa esse amor. Porque se eu amo, eu obedeço os seus mandamentos. Se eu amo, eu odeio o pecado. Eu vou lutar contra o pecado. Eu vou amar aquilo que Ele ama e vou odiar aquilo que Ele odeia. Ele odeia o pecado, então eu vou odiar o pecado. Eu vou lutar contra todas as minhas forças contra o pecado, para que isso demonstre o amor que eu tenho por Ele. E a outra frase diz assim, que não há como amar a Deus e odiar o que Ele mais ama. E 1 João 4,20 diz, né, que quem diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama a Deus, quem não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu odeio o meu irmão. Não encaixa. Está alguma coisa errada. 1 João 3, 16. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Olha, mais uma vez o exemplo de Jesus. Amados, Jesus é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. É Ele quem nós devemos imitar. Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amar ao próximo, né? Ame ao próximo assim como eu vos amei, Jesus disse. E como Ele nos amou. Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas eu preciso morrer também em favor do meu irmão. Não precisa chegar tanto. Mas se nós servirmos, nós formos humildes, nós renunciarmos, nós nos entregarmos à morte, à cruz, tomarmos a nossa cruz todos os dias, nós estaremos morrendo em favor dos nossos irmãos. Toda vez que eu renuncio, se eu renuncio às minhas vontades, no meu relacionamento, né, nós falamos no começo do relacionamento conjugal, que cada um tem que morrer uma parte para que seja um. Cada vez que eu renuncio a algo meu em favor da minha esposa, eu estou morrendo para mim.
Renuncio a minha vontade em favor dela, eu estou morrendo para mim. Renuncio às minhas razões, porque eu sou certo, mas eu renuncio a isso. Eu estou morrendo para mim, eu renuncio o meu tempo em favor dela. Eu estou morrendo para mim. E isso também vale para os nossos relacionamentos com o próximo. Se eu entrego algo, se eu entrego o meu tempo, se eu abro mão da minha vontade, se eu abro mão do meu orgulho, abro mão das minhas razões, eu estou entregando a minha vida. Se eu abro mão dos meus recursos, muitas vezes, isso é difícil. E olha o que diz a sequência então. Se alguém possuir recursos materiais e, observando o seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes. Mais uma vez aqui, o amor não tem que ser de palavras, nem de boca, mas de atitudes e em verdade. Então, se eu digo que eu amo meu irmão, essas atitudes precisam demonstrar isso. Como que eu posso ver alguém passando necessidade, eu tenho como ajudar e eu não vou ajudar? Como que eu posso dizer que eu amo meu irmão? Se eu vejo alguém tendo necessidade, eu fecho os olhos para isso. Como eu posso dizer que eu amo meu irmão se eu não sinto nem a falta dele na célula, no culto? O irmão não veio uma vez, 2, 3, 4, 1 mês, 2 meses. Eu não me dou o trabalho de passar uma mensagem, que hoje é tão fácil, né? E antigamente tinha que ir lá na casa do irmão, visitar, né? Ô irmão, sinto tua falta. Isso é bom, isso é melhor que seja assim, né? Mas hoje tem ainda a facilidade de pelo menos passar uma mensagem. Pô irmão, sentiu tua falta. Não fazemos isso e muitas vezes ainda quando o irmão aparece depois de 2 meses, 3 meses. Estava desviado? Visitante, seja bem-vindo. Ainda canta uma musiquinha ainda para o irmão. E nós não sabemos, amados. Sabe, o nosso amor como igreja tem se esfriado, por isso que nós precisamos despertar. E não é nós aqui, Betel, é a igreja do Senhor. Por isso nós precisamos despertar do amor, porque o nosso amor tem se esfriado. As pessoas saem, nós não nos preocupamos. As pessoas vão embora e nós não estamos aí, estamos nem aí. Nós não sabemos se ela não tem vindo porque está com alguma enfermidade. Quem sabe ela está passando, amado, tem uma enfermidade, algo que tem, né, nós até oramos sobre isso hoje, algo que em outros tempos não era normal, mas hoje tem acontecido muito. Às vezes o irmão não tem vindo porque está em depressão. Sabia que tem irmãos em depressão? Às vezes está na tua célula. É frescura, não é frescura. Nós precisamos cuidar. Amor é com atitude. Às vezes o irmão está passando por uma dificuldade financeira, às vezes não tem nem o que comer direito em casa, não tem como vir, às vezes, para a igreja. Mas isso não nos importa. Eu estou aqui, eu tenho condições de vir. Nós precisamos, amado, nosso amor precisa ser prático. Eu acho que no domingo que vem nós vamos entrar mais nessas práticas, porque não vai dar tempo hoje. Mas nós precisamos amar com atitudes e não de palavras. Amemos de fato e de verdade. Para encerrar, amados, no domingo que vem nós vamos continuar. No domingo que vem vocês ainda vão ter que me aguentar mais um domingo, tá? Pastor Marcelo ainda está de férias. Me amem. Despertar no amor. Me amem, por favor. Né? E me suportem. Se você, pelo menos me suportem mais um domingo aí, tá? Que o Senhor dê graça para vocês aí, para
para mais um domingo. Mas domingo que vem nós estaremos aqui novamente e provavelmente nós vamos continuar daí e falando mais sobre a prática de verdade do amor. Mas para encerrar, vamos abrir no Evangelho de João. Eu ia chamar o Ministério Louvor, mas acho que nem vai dar tempo de nós ministrarmos o louvor. Perdão, irmãos. Não vou chamar, senão vocês vão só subir, então ministro, aí não... Evangelho de João, capítulo 15. Desculpe, 15 não, 21. E esse é um texto lindo também, que dá para ministrar muitas coisas aqui dentro do amor, mas eu quero pegar dentro dessa linha que nós estamos sendo ministrados hoje. A restauração de Pedro. Quando Jesus diz assim, verso 15: assim, após tomarem o desjejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, ficou triste por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Jesus aqui então questionou Pedro 3 vezes. Ouviu a resposta de Pedro por 3 vezes, afirmando que ele o amava. E qual foi a resposta que Jesus pediu ou exigiu de Pedro a esse amor que ele estava declarando? Pedro, tu me amas mesmo? Você me ama? André, tu me ama? Então, cuide daquilo que eu mais amo. Cuide daquilo porque eu paguei um alto preço. Cuide daquilo que é mais precioso para mim, que são as minhas ovelhas, os meus cordeiros. E eu anotei alguns sinônimos, na verdade, de várias traduções que eu peguei aqui, né? Que às vezes, em algumas traduções fala: alimente as minhas ovelhas, meus cordeiros. Cuide, alimente, pastoreie, apacente, cuide. E o apacentar fala disso, de cuidar, né? Os sinônimos de apacentar é cuidar, alimentar, guiar. Então, para encerrar essa noite, né? Tudo que nós ouvimos sobre nós caminharmos nesse caminho que Jesus caminhou, o caminho do amor, e seguir os passos de Jesus, seguir o exemplo de Jesus, e que nós entendemos que esse amor é um amor e deve ser um amor prático. Jesus aqui nos mostra como Ele quer que eu e você demonstremos o amor por Ele. Porque quando eu amo meu irmão, aquele texto que nós lemos: quem ama o pai ama o filho também. Quem tem filho aqui sabe. Quer agradar um pai ou uma mãe? Trate bem o filho. Se uma pessoa trata bem os nossos filhos e ama os nossos filhos, conquista o coração dos pais. Quando nós amamos aquilo que Ele mais ama, que são as pessoas, porque Ele pagou um alto preço, nós estamos demonstrando também o amor a Ele. Então que essa seja a resposta, né? Os jovens, os adolescentes, essa vigília que nós tivemos nessa noite, né? De sermos a resposta. Que essa seja a nossa resposta
o amor que Jesus tem por nós, é o amor que nós declaramos ter por Ele. Cuidar das suas ovelhas, apacentar, cuidar daqueles que Ele mais ama, cuidar daqueles por quem Ele pagou um alto preço, cuidar dos nossos irmãos, zelar um pelo outro, alimentar, apacentar, cuidar, proteger, porque assim nós estaremos demonstrando amor ao próximo e também estaremos demonstrando o amor que temos por Ele. Amém? Você pode dar um aplauso para Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração nessa noite.